Olá, pessoal. Eu me chamo Tamires Lohane. Primeiramente, é um prazer participar deste evento, certo? Uma grande satisfação. Eu irei fazer a explanação do trabalho intitulado Os Alimentos e o Novo Coronavírus, SARS-CoV-2, Principais Abordagens, cuja autoria é o João Vitor Fonseca, Tamires Lohane, essa que vos fala, Edilaiane da Nóbrega, Harrison do Nascimento e Isaíma Santana. Pessoal, de início eu gostaria de justificar-me devido a esse corte, né, que está aparecendo aqui na tela da apresentação. Eu tentei solucionar esse problema, só que eu não consegui, porém, não interfere na visualização nem na interpretação das informações aqui expressas, certo? Então, inicialmente, já é do nosso conhecimento de toda a população, que a pandemia pelo novo coronavírus vem assolado não só o Brasil, como o mundo inteiro, né? Isso onde todos os dias nós observamos um aumento no número de casos de pessoas infectadas e também um aumento do número de óbitos. E aí, o vírus que causa a doença, que é a Covid-19, é o SARS-CoV-2. Então, o SARS-CoV-2 ele é um dos principais patógenos que tem como alvo principal o sistema respiratório humano e são organismos microscópicos pertencentes a uma grande família de vírus de RNA de fita simples, certo? Então, foi considerado pela OMS, ou seja, pela Organização Mundial da Saúde, que o Covid-19 é de fato um estado de emergência de saúde pública de interesse internacional, certo? Então, desde o início dessa pandemia, a Anvisa, o Ministério da Saúde e outros órgãos vêm realizando a divulgação de notas técnicas, de documentários, de materiais contendo as principais formas de prevenção ao coronavírus, onde podemos citar as seguintes formas como as principais. Cubra o nariz e a boca ou ao espirrar ou tossir, não compartilhe objetos pessoais, evite aglomerações se estiver doente, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel e mantenha os ambientes bem ventilados. Temos também como forma de prevenção o uso das máscaras faciais ao sair da residência, certo? E como essas são as principais formas de prevenção, o que é que acontece? Não existe até o momento qualquer evidência científica a respeito do uso de alimentos, certo? Para a prevenção do Covid-19. Porém, torna-se importante que haja, na verdade, um conhecimento sobre as medidas adotadas sobre a segurança de alimentos, que é o que nós vamos ver mais adiante. E aí, quando se fala em segurança de alimentos, o que seria de fato a segurança de alimentos? Que muitas vezes é confundida com o termo segurança alimentar, certo? Que embora sejam termos bem semelhantes, mas eles são totalmente distintos. Então, de forma mais breve, a segurança de alimentos seria, na verdade, o conjunto de normas, tá bom, gente? Conjunto de normas que englobam todos os processos envolvidos na produção, transporte, armazenamento de alimentos, buscando garantir as características originais dos produtos, certo? Então, objetivou-se nesse estudo realizar uma revisão narrativa da literatura com ênfase na relação dos alimentos com a pandemia pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Na fundamentação teórica, nós temos algumas informações importantes, como, por exemplo, o início do surgimento dessa pandemia, né? Então, nós temos o seguinte, que no final de 2019 surgiu um novo coronavírus, identificado como a causa de um conjunto de casos de pneumonia em Wuhan, uma cidade na província de Hubei, na China. Então, até o dia 21 de setembro de 2020, que foi a data limite, em qual nós realizamos a submissão deste trabalho, tinha-se confirmado mais de 31 milhões de casos e mais de 962
962 mil mortes, no mundo inteiro pelo Covid-19. E esses altos números, tanto de casos confirmados como de óbitos, eles estão associados justamente a essa alta disseminação do vírus, né, para o ser humano, que ocorre devido ao contato próximo com uma pessoa infectada. Então, uma pessoa que esteja infectada pelo coronavírus, ao entrar em contato com outra pessoa, rapidamente ela transmite o vírus. Então, esse é o principal motivo desses altos números de casos confirmados e de óbitos em relação à Covid-19. E aí, nesse contexto, o que acontece? Diversas pesquisas, diversos estudos, eles vêm sendo realizados no mundo, evidenciando justamente o quê? Novas perspectivas, novos desafios, novas estratégias e novos métodos também de gerenciamento, né, que são de fato adotados em diversos países para minimizar os impactos da doença em todos os setores, uma vez que todos os setores da economia foram e continuam sendo afetados pelo coronavírus. Então, é necessário que as empresas como um todo, os órgãos como um todo, se reinventem, né? Se reinventem como vem ocorrendo até o momento, até que nós possamos enfrentar esse momento crítico de pandemia. Então, pessoal, nós realizamos uma revisão narrativa de caráter exploratório, qualitativa e bibliográfica, certo? Onde nós realizamos diversas pesquisas em esfera nacional e internacional, através da busca de artigos, revisões, notas e materiais científicos de forma em geral, onde essas pesquisas elas foram realizadas no portal de periódico CAPES, no Google Acadêmico, no Celo, no Site Direct, através de buscadores, ou seja, através de palavras-chave, como vocês podem observar. SARS-CoV-2, Covid-19, coronavírus, pandemia, alimentos, segurança de alimentos, alimentação e imunidade. E aí, a partir da busca dessas informações, nós organizamos essas informações em diferentes seções, as quais nós agrupamos aqui nos resultados e discussão, onde o primeiro tópico é justamente as superfícies como veículos de transmissão do SARS-CoV-2. Então, as superfícies dos ambientes, elas são de fato meios potenciais, tá certo? De transmissão do coronavírus, por serem alvos de depósitos de gotículas densas de aerosóis, ou seja, vejam só, uma pessoa infectada, ao falar, ao tossir, ao tocar em uma superfície, como por exemplo a maçaneta da porta, como nós podemos observar aqui nas imagens, como no carro, certo? Uma pessoa que está com coronavírus, ao se aproximar, ao tocar nessas superfícies, existe uma grande probabilidade dessa pessoa contaminar essa superfície, certo? Então, se não for realizada a higienização correta, pode ocorrer de outra pessoa saudável vir entrar em contato com essa superfície e, de fato, adquirir também o coronavírus. Então, aqui na tabela 1, nós trouxemos algumas recomendações, certo? Sobre produtos saneantes para desinfecção de objetos e superfícies durante a pandemia de Covid-19. Então, aqui na primeira coluna, nós observamos os produtos saneantes, como, por exemplo, álcool, hipoclorito, peróxido de hidrogênio, ácido peracético, compostos fenólicos e desinfetantes de uso geral aprovados pela Anvisa, onde nós apresentamos aqui a concentração desses produtos, as principais vantagens e também alguns efeitos adversos, certo? Na próxima seção, nós temos o seguinte: higienização das mãos e uso de máscaras, onde a higienização das mãos é uma das principais medidas, na verdade é uma das mais importantes para impedir a transmissão do vírus, sendo crucial na prevenção e no controle das infecções, sendo a higienização das mãos devendo ser realizada de forma correta, com água corrente, sabão e em seguida a utilização também de álcool em gel, certo?
uma informação que é importante frisar é que o uso das luvas não substitui a realização do ato de higienização, tá bom? Então, muitas vezes, se não for utilizada corretamente, a própria luva pode ser um meio de transmissão do coronavírus, certo? E para as pessoas que precisam sair de casa durante o período de pandemia, é recomendado o uso da máscara facial, né? Na verdade, é indispensável para impedir a propagação do vírus, de acordo com alguns estudos recentes, como nós podemos observar. Mas aí, adentrando no principal enfoque do nosso trabalho, nós temos o seguinte questionamento, onde as informações também foram agrupadas nessa seção, que diz o seguinte: há evidências de que o novo coronavírus pode ser transmitido por alimentos? Então, o que se sabe até o momento, o que estudos e pesquisas recentes nos mostram, é que não existe evidência científica de que os alimentos sejam fontes ou via provável de transmissão do SARS-CoV-2. Porém, é necessário que haja algumas recomendações de precaução, certo? Em relação à segurança de alimentos que devem ser adotadas. Medidas simples, mas que devem ser realizadas corretamente para que o alimento ele não seja um meio de transmissão de outras infecções, como, por exemplo, seguir boas práticas de higiene durante o manuseio e a preparação de alimentos, cozinhar a carne completamente, ao ir ao supermercado, manter o distanciamento das pessoas, lavar bem as mãos após chegar em casa e depois de manusear e armazenar os produtos adquiridos, higienizar as alças dos carrinhos de compras ou cestas antes de utilizá-las. Então, essas são uma das recomendações, né, que a Organização Mundial da Saúde emitiu através de notas técnicas quando nós relacionamos os alimentos com o coronavírus, certo? E como é que uma alimentação saudável ela pode contribuir para o aumento da imunidade em tempos de pandemia? Então vejam, na sessão anterior nós relatamos o seguinte, que não existe evidência científica de que o coronavírus ele pode ser transmitido através do consumo de alimentos, porém é necessário que haja, né, um aumento da nossa imunidade através do consumo de vitaminas, minerais que estão presentes em alguns alimentos. Então, nós fizemos um apanhado de informações em relação a esse tema proposto. Então, ainda não existe a comprovação científica a respeito do consumo de alimentos para a prevenção da Covid, ou seja, não existem superalimentos, suplementos ou até mesmo combinações de alimentos e nutrientes com efeitos milagrosos que possam combater a infecção por coronavírus, certo? De acordo com o Conselho Federal de Nutrição em 2020. Porém, é necessário justamente o quê? Manter-se saudável, porque à medida em que nós nos mantemos saudáveis, o nosso sistema imunológico ele está fortalecido, consequentemente, ele está menos suscetível a ser atingido por infecções, certo? E a segurança de alimentos e os serviços delivery foi outra abordagem, outra apanhada de informações que nós fizemos neste trabalho, uma vez que, em tempos de pandemia, aumentou os serviços delivery, tanto de alimentação como de outros itens. Então, as notas técnicas, os materiais técnicos divulgados até o momento, apresentam algumas recomendações para esses serviços delivery, onde temos aqui recepção do alimento, cuidados, na verdade, né, durante a recepção do alimento, higiene do entregador, o pagamento da mercadoria delivery, né, é importante que seja realizada no aplicativo, site ou cartão de crédito, justamente para não ter o contato com o dinheiro, que também é uma via de transmissão do vírus. Evitar contato com o entregador e higienização da mercadoria recebida. Então, concluímos o seguinte, que existe de fato uma desarticulação de informações, onde o cenário é complexo, dinâmico e exigirá do poder público, da iniciativa privada, dos consumidores e manipuladores de alimentos,
e da população em geral ações alinhadas para o enfrentamento da Covid-19 nas suas várias dimensões, uma vez que toda a população deve intensificar nesse período as medidas preventivas. Então, sugere-se o desenvolvimento de pesquisas futuras que possam continuar discutindo a segurança de alimentos como uma estratégia importante em tempos de coronavírus, para que assim possa haver uma maior propagação de conhecimentos neste campo de estudo. Certo, pessoal? Então é isso. Estendo aqui meus agradecimentos pelo espaço.